E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A derrota do Vasco por 1-0 para o Grêmio no último domingo foi marcada por uma série de desafios e decisões que podem fazer a diferença em futuras partidas. O estado deplorável do gramado da Arena Condá, completamente encharcado pela forte chuva em Chapecó, foi um fator decisivo que influenciou o desenrolar do jogo. Com um campo tão adverso, quem conseguiu adaptar-se melhor às condições saiu vitorioso. E foi exatamente isso que o Grêmio fez. O técnico Rafael Paiva fez algumas alterações estratégicas na equipe, promovendo a estreia de Felipe Coutinho como titular e substituindo Adson por Emerson Rodrigues. No entanto, o gramado escorregadio não favoreceu a estreia de Coutinho, e a dificuldade em manter a bola no chão afetou negativamente o desempenho do time. As condições adversas foram um desafio tanto para o Vasco quanto para o Grêmio, mas o tricolor conseguiu se adaptar de forma mais eficaz. O Grêmio demonstrou uma leitura apurada das condições do jogo e optou por utilizar a bola aérea para pressionar o Vasco. Bombardeando a área adversária com cruzamentos, o time da casa encontrou sua fórmula para vencer. Léo Jardim e Maicon se destacaram na defesa, mas mesmo seus esforços não foram suficientes para impedir a pressão constante do Grêmio. Por outro lado, o lateral Lucas Piton enfrentou uma noite difícil, lidando com a velocidade e habilidade de Soteldo e Pavon. As investidas pela lateral esquerda do Vasco foram uma constante ameaça, com camisa 7 causando sérios problemas à defesa carioca. O Grêmio aproveitou ao máximo essa fraqueza, dificultando ainda mais a situação para o Vasco. A estratégia do Vasco, que visava o contra-ataque, foi comprometida pelas poças d'água e pelo estado do campo. Coutinho, cuja estreia como titular tinha gerado expectativas, não conseguiu se destacar. Seus passes imprecisos e a falta de opções eficazes na frente resultaram em uma performance abaixo do esperado. A tentativa de aproveitamento de Emerson Rodrigues e David também não surtiram efeito. No segundo tempo, o Grêmio conseguiu quebrar o impasse com um gol de Soteldo, resultado de uma jogada bem construída que expôs as falhas na defesa do Vasco. Com o jogo se desenrolando sob uma chuva incessante, o Vasco não conseguiu reverter a situação, mesmo com as mudanças feitas por Rafael Paiva, como a entrada de Payet e o aumento no número de atacantes. Em suma, o jogo evidenciou a importância de adaptar-se rapidamente às condições adversas. O Grêmio conseguiu aproveitar a situação do gramado para garantir a vitória, enquanto o Vasco, lutando para se ajustar, não conseguiu encontrar soluções eficazes para superar os desafios impostos pela chuva e pelo campo pesado. A capacidade de ler o jogo e se ajustar às condições adversas pode ser a chave para futuros sucessos. Olá, torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O vídeo que circula nas redes sociais tem chamado a atenção dos fãs de futebol com imagens impressionantes. Após a partida acirrada entre Grêmio e Vasco, na Arena Condá, que terminou com a vitória do Grêmio por 1-0, o confronto entre o técnico Renato Gaúcho e o meia Dimitri Payet ganhou destaque. O clima esquentou tanto que a situação quase resultou em agressão física, se não fosse a intervenção dos jogadores e equipes técnicas. O incidente começou quando Renato Gaúcho, conhecido por sua personalidade forte e sua capacidade de motivar o time, dirigiu palavras inflamadas ao jogador francês. Payet, que se destacava por sua habilidade e precisão em cobranças de falta, não ficou atrás. O meio-campista do Vasco respondeu com igual fervor, resultando em uma discussão acalorada. O tom elevado da troca de palavras logo chamou a atenção dos presentes e foi capturado pelas câmeras de transmissão. As câmeras mostraram o momento exato em que a tensão entre os dois se transformou em algo mais físico, com Payet se aproximando de Renato em um gesto que parecia pronto para uma confrontação direta. Felizmente, a situação foi contida rapidamente pelos jogadores de ambas as equipes, que intervieram para separar os dois e evitar uma briga maior. O ambiente na Arena Condá, já eletrizado pela intensidade do jogo, ficou ainda mais carregado com o desentendimento. Renato Gaúcho,
conhecido por seu temperamento explosivo e seu histórico de confrontos emocionais, não hesitou em defender seu ponto de vista, enquanto Payet, famoso por sua habilidade técnica e seu estilo de jogo apaixonado, também se mostrou disposto a não deixar barato. A situação foi um reflexo do jogo em si, intenso, disputado e carregado de emoção. A vitória por 1-0, embora satisfatória para o Grêmio, acabou se tornando um detalhe em meio ao drama pós-jogo. Após o tumultuado confronto entre Renato Gaúcho e Dimitri Payet, que adicionou uma camada extra de tensão à já intensa partida entre Grêmio e Vasco, a torcida vascaína está dividida e ansiosa para expressar sua opinião. Muitos fãs do Vasco estão se perguntando se a postura do técnico Renato foi uma provocação desnecessária ou se o jogador francês foi quem realmente exagerou na resposta. A atmosfera nos comentários e nas redes sociais está carregada de debate sobre a conduta dos envolvidos e o impacto que o incidente pode ter sobre a equipe. Alguns torcedores do Vasco defendem Payet, acreditando que ele estava apenas reagindo a provocações e que a atitude de Renato Gaúcho foi inadequada e desrespeitosa. Para esses torcedores, o confronto foi um reflexo do comportamento instigador do técnico do Grêmio, que não soube controlar seus ânimos e acabou contribuindo para a escalada da tensão. Eles acreditam que Payet agiu em legítima defesa e que o incidente não deveria manchar a imagem do jogador, que continua sendo um dos principais talentos da equipe. Por outro lado, há quem considere que o comportamento de Payet foi impulsivo e desproporcional, e que ele deveria ter mantido a compostura, independentemente das provocações. Para esses torcedores, a situação evidencia a necessidade de maior controle emocional por parte do meia, especialmente em momentos de alta pressão como um jogo decisivo. Eles defendem que a atitude de Payet poderia ter sido mais contida e que o episódio acabou por desviar o foco da vitória ou derrota do time. A opinião da torcida vascaína é crucial para entender como o incidente entre Payet e Renato Gaúcho será lembrado e interpretado. Enquanto a equipe se prepara para seus próximos desafios, a maneira como os torcedores avaliam o confronto poderá influenciar o clima ao redor do time e a confiança na recuperação e no desempenho da equipe em futuras partidas. As redes sociais estão fervendo com discussões, e certamente, o impacto desse episódio será sentido por muito tempo. A partida e o subsequente confronto entre Renato Gaúcho e Dimitri Payet sublinham a paixão que o futebol pode gerar. Enquanto o Grêmio celebrou a vitória em casa, a disputa verbal deixou claro que, para alguns, a rivalidade vai além dos 90 minutos de jogo. O incidente é um lembrete vívido de que, no mundo do futebol, as emoções podem se transformar rapidamente, e os confrontos mais inesperados podem surgir mesmo após o apito final. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.